Então, beleza. Os protocolos, né? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Truman. Hoje, na oficina de Mate 1, a gente vai trazer a Jéssica de novo. Obrigado, Jéssica, por participar novamente da oficina do PET. A Jéssica é monitora de análise financeira esse ano e ela já foi bolsista do Programa de Educação Financeira para a Promoção da Cidadania Financeira, da professora Érica. As perguntas podem ser feitas pelo chat a qualquer momento ou vocês podem ligar o microfone. Obrigado de novo, Jéssica, por participar e obrigado a todo mundo por estar aqui participando sincronamente da oficina. Bom, antes de eu começar a projetar, eu queria agradecer ao PET pelo convite de novo, por todo mundo que está aqui, e para quem vai assistir, né, depois. Eu fiz algumas seleções de alguns exercícios de reciprocidade, taxa over e capital de giro, e eu vou projetar aqui. E aí vocês me avisam. Eu não vou conseguir depois ver vocês. Então, se alguém tiver alguma coisa, Lucas, ou você me fala, ou, gente, se manifestem, tá? Porque realmente eu não vou conseguir ver vocês. Deixa eu... Peraí... Tá aparecendo para vocês? Ainda não. Agora tá. Tá. Eu só vou colocar no modo apresentação para ficar mais fácil. Mas... E aí eu já começo certinho. Aí você me fala se estiver aparecendo. Se não tiver, se tiver dado erro, eu volto do jeito que tava. Tá aparecendo. Foi? Beleza. Foi. Bom, gente, já me apresentaram, né? Mas enfim... Queria mais uma vez agradecer ao PET pelo convite. Bem-vindos a todo mundo. E qualquer dúvida sobre qualquer exercício, qualquer passagem que eu fizer aqui, pode se manifestar, que aí eu paro, que eu acho que vai ser mais fácil do que eu só, vou, depois de todo exercício, voltar, enfim, porque eu acho que fica mais fácil de vocês identificarem onde vocês se confundiram ou algo assim, tá bom? Bom, o primeiro exercício, ele fala que é para calcular o custo efetivo mensal da alternativa de empréstimo ilustrada a seguir. Essa alternativa de empréstimo é um desconto de duplicatas pelo prazo de 84 dias, a taxa de desconto por fora, ou seja, o desconto comercial, de 2,1% ao mês. O banco cobra ainda, no ato da liberação dos recursos, uma despesa administrativa de 1,5% e um IOF de 0,0041% ao dia, calculado sobre o valor nominal dos títulos. Tá. Antes de eu identificar as coisas aqui, eu gostaria de falar que nessas duas matérias que a gente vai ter, tanto a parte de capital de giro quanto de reciprocidade taxa over, a gente ainda vai ter muito contato com a matéria da outra prova, né? Que teve a outra oficina, que foi a de desconto. Mas, enfim, qualquer dúvida referente àquilo, então, a gente pode estar tirando aqui no decorrer dos exercícios. Bom, o que a gente pode identificar, né? Que a gente tem um prazo, então, de 84 dias, a nossa taxinha de desconto é de 1,1%, transformando para decimal, a gente tem 0,021, e a gente tem uma taxa administrativa, que eu chamei de TAC, que é 1,5%, em forma decimal, 0,015%. O IOF, ele tá ao dia, né? Eu também peguei a porcentagem dele e fiz ele em decimal, então ficou 0,000041. E ele quer o custo efetivo, que é o ISIN. Bom, para fazer isso, primeiro de tudo, eu tenho que lembrar que, eu vou voltar aqui rapidinho, que a taxa de desconto, ela é linear, então eu vou fazer ela de forma simples, assim. E para transformá-la por dias, porque o nosso prazo, vou voltar de novo, porque o nosso prazo está em dias, eu vou dividir ela por 30. Então, fazendo essa divisão, eu tenho 0,021 dividido por 30,
vai dar 0,0007. A fórmula para usar para descobrir um custo efetivo é essa aqui, que é o desconto, né, a taxinha de desconto vezes o prazo, mais o IOF vezes o prazo, mais a TAC. E aí dividido por 1 menos a mesma coisa do de cima. Bom, então eu tenho 0,007 vezes 84, mais 0,00041 vezes 84, e a taxinha, ela não entra o período porque ela só incide uma vez, então fica 0,015. A mesma coisa na operação de baixo, então vai ser 1 menos o que a gente fez em cima. Fazendo todas essas contas, a gente vai ter essa primeira, né, aqui, com os prazos, a gente tem 0,0588, mais 0,003444, mais a taxinha, que é 0,15, que, de novo, eu não apliquei a quantidade de dias, porque ela incide somente uma vez. E aí, fazendo essa soma, a gente vai ter 0,077244, desculpa. Então, a gente vai ter 1 menos toda essa operação, então 0,077244, e fazendo um sobre o outro, então aqui, que é esse resultado aqui, a gente vai ter um resultado de 0,083710. Ou, se a gente transformar para porcentagem, 8,3710%, só que isso tudo para o prazo da operação, ou seja, para 84 dias. Eu vou voltar rapidinho. O que ele fala é que ele quer o custo efetivo mensal. Então, eu vou ter que transformar essa taxa de dias para mês. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só repetir aqui, tá? Para vocês entenderem. Eu vou usar a fórmula da taxa efetiva, né? Equivalente. Então, eu vou ter 1 mais a taxinha, o período que eu quero 30 dias, e dividido pelo período que eu tenho, que é 84, menos 1. Então, eu fiz 1 mais a taxa que eu descobri, que é 0,083710, elevado ao período que eu quero, 30 dias, sobre o período que eu tinha, né? Que eu tenho dessa taxa aqui, que é 84, menos 1. Isso vai dar uma taxa de 0,029127. Ou, transformando para porcentagem, 2,9127% ao mês. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, o pessoal ainda não se pronunciou. Tá, se tiver tudo bem, eu prossigo. Tranquilo, tá bem. Acho que pode prosseguir. Então, tá bom. Bom, o segundo exercício, ele é um exercício de factoring. Ele fala que uma sociedade de factoring opera no custo de dinheiro igual a 1,7% ao mês, que é uma taxa efetiva. As despesas equivalem a 1,4% de suas receitas mensais e a margem de lucro esperada em suas operações é de 1,5% sobre o valor dos títulos. O imposto incidente sobre as receitas atinge 1,1%. Bom, na letra A, ele quer que você determine o fator de factoring para taxa efetiva e taxa de desconto mensal. No B, ele dá uma outra situação, que é uma aquisição de uma carteira de ativos de R$ 785 mil, com vencimento para 110 dias, e aí ele quer que você determine o fator factoring para o período da operação, ou seja, a taxa de desconto, e o valor descontado pago pela empresa cliente, que no caso ele chama aqui de excedente, ou seja, é a empresa que vai estar aí como cliente. Enfim, para fazer o factoring, antes de qualquer coisa, eu vou destacar o que o enunciado deu e aí eu vou para as alternativas, tá? O enunciado me deu que a gente tem um custo de dinheiro de 1,7% ao mês, transformando para decimal, a gente tem 0,017. Uma despesa de 1,4%, transformando para decimal 0,014. Uma margem de lucro de 1,5%, transformando para decimal 0,015,
e o imposto de 1,1%, transformando para decimal 0,011. Bom, para fazer a letra A, para fazer o determinar o fator factoring, a gente tem a seguinte fórmula, que é o fator é igual ao custo de dinheiro mais as despesas mais a margem de lucro, dividido por 1 menos o imposto. Então, vou voltar aqui rapidinho, como ele me deu o custo de dinheiro, a despesa, a margem e o imposto, é só eu colocar esses valores em decimais dentro dessa fórmula, que foi o que eu fiz. Então, ficou 0,017 mais 0,014 mais 0,015, dividido por 1 menos 0,011. Quando eu faço essa conta de cima, eu tenho 0,046 dividido por 0,989. Fazendo essa divisão, eu tenho um fator igual a 0,0465, ou, em modo porcentagem, 4,65% ao mês. Por que ao mês? Vou voltar aqui. Porque a gente usou o único que tem, que está falando sobre mês, enfim, todos eles estão por mês, ó, ao mês, receitas mensais. Então, tudo isso, como eu usei todos ao mês, então saiu ao mês aqui, na hora de eu saber o valor do fator. Só que ele não quer só o fator, né? Ele quer o fator e ele também quer a taxa de desconto mensal. A taxa de desconto, ela é I dividido por 1 mais I. Então, eu tenho o meu I, vou voltar aqui, porque ele fala que é uma taxa efetiva, né, o fator. Então, eu vou atribuir o I como esse valor aqui. Então, eu vou ter 0,0465 dividido por 1 mais o I, que é o mesmo valor do fator. Então, 0,0465. Fazendo essa conta, eu vou ter 0,0444. Ou, se eu colocar para porcentagem, 4,44% ao mês. Bom, beleza até aqui? Alguma dúvida? Por enquanto, ninguém se pronunciou. De boa. Esperar mais um tempinho. Tudo bem. Não, se eu puder seguir, eu sigo. Não tem problema. Sim. Acho que pode seguir, né, gente? Então, vou para o próximo. Bom, o próximo ele fala que é o seguinte, que ele tem uma aquisição de uma carteira de ativos de 785 mil, com vencimento em 110 dias. E aí é para você determinar o fator factoring do período da operação. Nesse caso, ele até coloca aqui que é a taxa de desconto que ele quer. E ele quer o valor pago, o valor descontado pago à empresa cliente. Beleza. Então, a gente tem um valor nominal de 785 mil, um prazo agora de 110 dias. A gente não tem o Dzinho dessa operação ainda e a gente não tem ainda também o valor descontado, que é o que a gente quer descobrir. Para a gente fazer esse Dzinho aqui, a gente vai usar a taxa equivalente efetiva. Por quê? Porque eu já descobri, vou voltar no A, a gente já descobriu o valor do fator, só que a gente descobriu para 30 dias. Então, o que eu vou fazer aqui é 1 mais o fator, o prazo que eu quero, que é 110 dias, o que eu tenho, que no caso são 30 dias, menos 1. Isso aí é para descobrir o equivalente, tá? Dessa operação. Aí eu faço 1 mais a taxa que eu tinha, o fator, né? 0,0465, sobre 1 elevado a 110, dividido por 30, menos 1. Fazendo toda essa conta, eu vou descobrir um valor de 0,1813, que em porcentagem vai ser 18,13% para 110 dias. Beleza? Posso continuar? Sim, beleza. Então tá. Bom, mas, de novo, ele quer aqui, voltei aqui rapidinho, a taxa de desconto. Eu precisei fazer esse fator para descobrir a taxa de desconto. Por isso que eu tive que fazer essa equivalência aqui, né? Saber qual que era a taxa efetiva equivalente nesse caso do fator.
Aí, colocando para descobrir a taxa de desconto, então D igual a I sobre 1 mais I, eu tenho o fator de desconto, o fator que eu descobri anteriormente, vou voltar, esse fator aqui, esse valor aqui. Então, eu coloco 0,1813 dividido por 1 mais 0,1813. Eu coloquei uma vírgula aqui, mas tá errado, tá? É que na hora de digitar eu devo ter digitado correto. Enfim. Mas quando eu mandar para vocês, eu mando corrigido. E aí, essa taxa de desconto vai dar 0,1535 ou 15,35% para 110 dias. Beleza, a gente já descobriu, voltei aqui rapidinho, a gente já descobriu a taxa de desconto, né, no caso, para o período da operação. Mas ele também quer o valor descontado. O valor descontado, a fórmula é o valor nominal, 1 vezes 1 menos a taxinha, né, D, de desconto, vezes o período. O que acontece aqui é que eu já tenho o período inserido nessa taxinha D. Então, esse N aqui é como se fosse 1 nessa parte do exercício. Por isso que eu até acabei nem colocando ele aqui, mas é como se ele fosse 1, porque eu estou considerando o período todo, já que a taxa já está em 110 dias. Então, eu coloquei o valor nominal, que é 785 mil, vezes 1 menos a taxinha de desconto que eu tenho, que é essa que eu descobri para os 110 dias. Fazendo essa conta, eu vou ter um valor descontado de 664.502,50. Alguma dúvida até aqui? Jéssica, o que significaria esse valor descontado, tipo, na prática do exercício? Você diz nessa situação? É a mesma coisa. Não, é que assim, ó, quando você tem uma operação que é o caso aqui, peraí. Quando você tem uma operação de sociedade de factoring, quando você tem uma operação de factoring, você tem, quem adquire, né, ela tem um desconto. Ela recebe o valor nominal, né, que é o valor aí contratado, mas ela tem que ter alguma vantagem, a empresa que vai conceder esse empréstimo para o capital de giro. Esse desconto é o que a empresa vai pagar para ela. A empresa que precisa do empréstimo vai falar, olha, a gente está precisando de grana aqui, e aí tem como você ajudar a gente? E aí o factoring, o que ele faz? Esse valor descontado é uma forma dele ter uma vantagem de estar comprando isso, de estar ajudando essa empresa, de alguma forma. Fez sentido? Pera, então o valor descontado vai para a instituição ou para o banco? Esse valor descontado é o valor que a pessoa adquire, né? Que no caso é a empresa vai adquirir, ou o banco, enfim, vai adquirir para depois receber com juros. Então a subtração de 785 mil desse valor é o que o banco pega para ele? É como se ele fosse pagar para a empresa poder usar, só que a empresa vai ter que devolver 785 mil. É como se você fosse... Sabe quando a pessoa pega um empréstimo no banco? E aí a pessoa pega tanto e devolve tanto mais os juros? Sim. A ideia é essa. Só que aqui ela tem uma operação de desconto, porque a empresa que está adquirindo precisa de ter alguma vantagem. Então, eles dão um desconto, mas eles pagam... É como se ele falasse, você vai pagar 664.502,50 para a gente agora, mas a gente vai te devolver 785 mil por você ter emprestado durante esses 110 dias. Entendeu? Acho que entendi, acho que eu peguei. Tá, qualquer coisa você pergunta, tá? Então, mas a ideia é essa. No chat. A Lívia Vieira, no mesmo instante que a Carol abriu o microfone para perguntar, ela fez a mesma pergunta. Esse valor significa o quê? É o valor que o banco libera? Esse valor é justamente o valor que a gente chama que é uma certa vantagem, porque assim, alguém, nesse caso, a empresa cliente, ela precisa... Vou voltar aqui rapidinho.
ela precisa ter alguma vantagem para ela poder ceder esse crédito para outra empresa. Então, essa vantagem vai ser o desconto. Então, esse é o valor que a empresa vai ceder. A empresa vai falar, ó, tá aí para você, 664.502,50, mas você vai ficar 110 dias com o meu dinheiro. Então, na volta, eu quero 785 mil, tá? Tipo isso. Deu para entender? Será que talvez tenha ficado mais claro? Não sei. Enquanto isso, tem mais dúvidas. A Gisele... Ah, não, vamos... Aqui, nessa dúvida ainda, a Carol acabou de perguntar. Ah, é um acordo entre empresas, então? O factoring é basicamente isso. Se não é empresa, é instituição financeira. Tipo, é uma combinação entre... o que eu queria falar também é uma operação entre PJs, assim. Tipo, é empresa com empresa, é empresa com banco. Então, o banco também pode falar, ó, eu vou te dar 664.502,50, mas eu quero de volta 785 mil. Fez sentido? Talvez, não sei. Nessa linha ainda, a Gisele perguntou, é a mesma coisa que valor antecipado? E já vou alencar a pergunta da Lívia, que ela perguntou qual a diferença desse valor para saldo médio. Tá. Então, peraí. Vamos para a primeira parte. Que é a... Quem que perguntou? Gisele? Gisele. Ela perguntou... Peraí, repete, porque eu tô péssima de memória, galera. Desculpa. É a mesma coisa que valor antecipado? Eu não chamaria de um valor antecipado, porque não é bem isso. Eu chamaria de valor disponível. É tipo assim, a empresa, ela fala para outra, olha, eu vou te pagar 785 mil, mas eu preciso de 664.502,50. E aí a empresa fala, tá bom, você vai ter isso disponível, mas eu quero 785 mil. Então, é uma ideia de valor disponível. Faz sentido? Gisele? Gisele mandou beleza. E a outra dúvida é da Lívia. Jéssica, mas qual a diferença desse valor para saldo médio? Tá, calma aí. Vamos por partes. Factoring é uma operação de direito de crédito. Então, ela é como se fosse uma duplicata, enfim, uma instituição, ela vai ter aí vai negociar com a outra empresa os ativos e tudo mais. A parte de saldo médio é outra coisa, porque entra na parte de reciprocidade. E aí o saldo médio, ele tá ligado aí a essa ideia de contas correntes e tudo mais. O valor, nesse caso, esse valor descontado, que é o valor que o factor, né, a gente chama, que é a instituição pagadora, né, então a instituição que de fato vai operar o factoring, ela vai pagar para a outra 664.502,50. O saldo médio, que é outro assunto, ele é o que está de fato na conta corrente. Tipo assim, não é... Como que eu vou explicar? Um tá ligado à carteira de recebíveis e esse, no caso, é liberação de crédito. Fez sentido? Fez, ela entendeu. Então, beleza. Outra dúvida da Natália. O fator de factoring é a mesma coisa que a taxa de desconto, né? Não, mas calma. É assim, eu vou voltar aqui rapidinho. O factoring, né, que é essa aqui, o fator e tal, que a gente faz, ele é uma forma de você negociar
Assim, vai ser o mínimo que precisa ser desembolsado pelo Factor, né? Que é a empresa que vai, enfim, adquirir e tal, fazer essa operação de Factoring. Então, assim, vamos pensar que o que é essa fórmula do fator, né? Então, assim, existe um custo de dinheiro, existe uma despesa dessa empresa, existe uma margem de lucro, existe um imposto descontado, que aí vai fazer essa fórmula. Então, o mínimo é 4,65% ao mês. Isso, assim, é o mínimo que ele espera, basicamente. É o mínimo que ele precisa ter. Só que, vou voltar aqui, ele vai ter, vou avançar na verdade, ele vai ter um deságio, né? Ele vai ter aí uma vantagem, porque ele precisa, né? Poxa, ele precisa arcar com tudo isso aqui, né? Então, ele vai ter um descontinho aí para poder fazer essa operação de factoring. E aí entra a taxa de desconto. O que a gente usa nesse caso, que foi o caso desse exercício, eu usei como taxa efetiva, que seria a taxa da operação mesmo, eu usei o fator, eu usei o valor que eu descobri aqui, para descobrir o que de fato vai ser essa taxa de desconto. Então, você pode associar o fator à taxa efetiva da operação. Fez sentido? Esperando responder. Fez sim. Beleza. Alguém tem mais dúvidas, gente? Podem mandar aí ou ligar o microfone e fiquem à vontade. Sim. Que ninguém vai se pronunciar mesmo. Pode seguir, Jéssica, se você Posso quiser. seguir? Então, beleza. Vamos lá. Bom, o terceiro exercício ele fala que uma comissão de uma operação de empréstimo para giro praticada por um banco tem um prazo de 4 meses ou 120 dias, pagamento do principal mais encargos em uma única parcela ao final do prazo, que são os 4 meses, uma taxa de juros efetiva cobrada pelo banco de 18,5% ao ano. Aí ele fala que vai ter uma despesa sobre a operação, um IOF de 0,0041% ao dia, que é calculado sobre o valor emprestado e cobrado no ato da operação, e uma TAC de 2%, que é calculado sobre o capital emprestado e descontado no ato da operação também. Admita que na liquidação do empréstimo, essa empresa ela vai pagar um imposto de 0,38% sobre o montante a ser pago. Aí o que o exercício pede é para você calcular o custo efetivo mensal do empréstimo. Beleza. Vou destrinchar esses itenzinhos aqui. Bom, a gente tem um prazo de 4 meses ou 120 dias, uma taxa de 18%, eu esqueci de colocar o ao ano aqui, que ele fala aqui, mas é ao ano, transformando ela para decimal, a gente tem 0,185, né, 185, um IOF ao dia, 0,041, em decimal, 0,000041. E uma TAC de 2%, em decimal, 0,02, e imposto de 0,38, em decimal, 0,0038. Bom, vou voltar. Ele não fala qual é o valor desse empréstimo. Ele só fala que tem uma operação de empréstimo. Então, para ficar mais fácil as contas, eu supus um empréstimo de R$100. E aí, aqui a gente vai trabalhar com o seguinte, como ele quer o custo efetivo e a gente tem toda uma operação aqui e tudo mais, eu fiz primeiro quanto que eu vou receber dado esse prazo da operação. Então, eu tenho 100, né? Vezes 1 mais a taxa. Essa taxa, ela tá ao ano, então eu coloquei aqui, ela é em forma de decimal, mas o prazo da minha operação são apenas 4 meses. 4 meses, 1 ano, a gente pode associar essa taxa aqui ao quadrimestre, então, ao ano, mas 1 ano tem
3 quadrimestres, então eu fiz 1/3 aqui, então eu quero um quadrimestre, mas eu tenho 3. E esse FV deu 105,82. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto, o silêncio reina. Então, Tá, beleza. Vamos esperar mais algumas 2 pessoas responderem no chat. Ok. Beleza, tudo ok. Tudo certo, Jéssica, manda Então bala. tá. O IOF, ele é por dia, né? Então, eu peguei o valor dele decimal, vezes o meu período em dias, que é 120, vezes o meu empréstimo. Por que eu fiz isso? Eu vou voltar rapidinho. Porque aqui ele fala que é calculado sobre o valor emprestado, ou seja, sobre o 100, e ele é cobrado no ato da operação. Então, o meu valor líquido, quando eu for poder usar esse empréstimo, não vai ser R$100, porque vai ter descontado um IOF. E aí, para eu saber qual é o valor do IOF que foi descontado, eu fiz o valor do IOF em decimal vezes a minha quantidade de dias vezes o meu empréstimo. Isso deu 0,492 de IOF. Vou passar. Calma, Jéssica, surgiu uma dúvida. A Lívia perguntou por que o valor emprestado não é o 105,82? Ah, não. Peraí. Vamos lá. Isso aqui é o meu valor futuro, o que eu vou receber depois dos 4 meses. Tá? O IOF, vou voltar aqui rapidinho. Pelo enunciado, ele fala que ele é calculado sobre o valor emprestado. O valor emprestado foi os R$100. Isso aqui é o que o banco vai receber depois dos 4 meses de operação. Então, ele é meu valor futuro. Ele quer sobre o valor presente, sobre o valor emprestado, no ato. Deu pra entender? É tipo o valor líquido? É que não é valor líquido. É que, nesse caso... calma aí, que eu vou voltar aqui. Eu vou voltar. Porque, assim, o enunciado, ele fala que isso é de um banco. Isso tudo aqui aconteceu num banco. Ou seja, uma empresa chegou para o banco, falou, olha, eu quero fazer uma operação de 4 meses, eu preciso pegar R$100 emprestado de vocês. E aí o banco falou, beleza, não tem problema, você vai pagar em 4 meses, só que a taxa que a gente vai cobrar de você é 18,5% ao ano. E, fora isso, no ato, quando você pegar esses R$100, a gente vai cobrar 0,0041% ao dia. E também, durante a gente vai cobrar, dado que você vai ter uma operação de 120 dias, e a gente também vai cobrar um ataque de 2% sobre esse capital de R$100. E também a gente vai tirar esse seu valor no início dessa operação. Então, você vai pegar R$100, mas você vai ter um desconto do IOF e você vai ter um desconto do ataque. Então, o valor líquido da empresa vai ser menor do que 100. Mas o valor recebido pelo banco vai ser maior do que 100, porque a taxa que ele cobra é 18,5% ao ano. Fez sentido? Fez. A Lívia entendeu. Falou obrigada. Imagina. Então, beleza. Isso que eu falei, dessa parte de o que é banco e o que é empresa, vai ser bem importante nesse exercício, justamente por conta desse item aqui, que ele fala que na liquidação do empréstimo, a empresa, ou seja, não estou falando do banco, a empresa vai pagar um imposto de 0,38% sobre o montante a ser pago. Ou seja, a empresa ela vai pagar um valor de imposto em cima do que ela devolveria. Então, em cima desse valor futuro. Mas isso a gente vai fazer mais para frente, e aí, se surgir alguma outra dúvida, eu volto nisso. Mas eu vou, quando a gente for fazer essa parte do imposto, eu vou explicar certinho para vocês. Enfim, o IOF, então, voltando rapidinho, o IOF ele fala que é sobre o valor emprestado, por isso que eu fiz sobre 100, e ele é de acordo com o prazo da operação, mas ele é pago no ato da operação, ou seja, ele é cobrado assim. O banco,
A pessoa vai receber 100, mas ela já vai devolver para o banco uma parte, que é a parte do IOF, durante esses 120 dias. Ou seja, a pessoa vai pegar os 100 reais, mas ela vai ter que devolver. Eu vou arredondar aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem, mas assim que ela pegar 100 reais, ela tem que devolver 50 centavos para o banco por conta do IOF dos 120 dias. Fez sentido? Fez sentido. Beleza. Bom, o que acontece é a mesma coisa com a TAC. A gente tem, vou voltar rapidinho no enunciado de novo, ele fala que é 2% do capital emprestado. Qual é o capital emprestado? 100 reais. Só que ele é descontado no ato da operação. Ou seja, ao mesmo tempo que a pessoa vai devolver 50 centavos para o banco assim que ela pegar os 100 reais, ela também vai ter que dar um valor da TAC. Nesse caso, então, o 100, que é o valor emprestado, vezes 2%, que é da TAC, R$2. Ou seja, R$2,50, basicamente, a pessoa, assim que pegar os 100 reais, assim que tiver o empréstimo, a empresa pegou os 100 reais, ela vai ter que dar R$2,50 para o banco, falando, ó, é seu, pelo IOF e pela TAC. Então, o valor líquido, nesse caso, que eu chamei de PV, né, final aí, é o inicial, que é o 100, menos a TAC, que é os R$2, menos o IOF. Isso é o que a empresa vai ter de valor líquido. Fez sentido? Esperando. Aí, ano passado, quando eu estava estudando essa matéria, eu penava muito. Eu só aprendi na monitoria, caiu um exercício disso na prova, eu fui super bem. Nossa, é porque é complicadinho. Gente, monitorias e oficinas do PET ajudam demais, sempre participem. Sim, verdade. Alguém está com alguma dúvida? Não. Posso continuar, então? Sim, pode continuar. Então, tá. Então, 100 menos 2, menos... Aí, aqui, nesse caso, eu já usei o valor mesmo que eu tinha descoberto. Então, 0,492. Deu um valor líquido, né? Então, aqui, o que eu chamei de PV final, de 97.508. Esse 97.508 é referente à empresa, tá? O PV da empresa. A empresa foi lá, pegou 100 reais com o banco, teve que dar 2,50, basicamente, e voltou aí com 97,50. Bom, mas não para por aí, não é mesmo? O imposto que ele fala, vou voltar aqui, ele fala que na liquidação do empréstimo, ou seja, quando a empresa for pagar para o banco todo esse empréstimo, ela tem que pagar um imposto de 0,38% sobre o montante a ser pago, ou seja, sobre esse valor futuro a ser pago. Então, vou parar aqui rapidinho, porque o meu valor futuro é 105,82. Que o banco virou para mim e falou, você vai pegar 100 reais para a empresa, né? Você pode pegar 100 reais, vai ter uma taxa aí de 18,50, 18,5, enfim, por cento ao ano. Como você vai pegar por 4 meses, você vai me devolver 105,82. Só que você vai ter que pagar um imposto. Eu vou cobrar um imposto de 0,38%, então, em cima do valor que você vai me devolver. Então, não é em cima do 100, mas sim em cima do 105,82. Então, o que acontece? É que o imposto, então, o 0,0038 vezes o nosso valor aí, o montante, né? O que ele chama, vou voltar aqui rapidinho, o que ele chama aí de montante a ser pago. Então, do 105,82. Quando a gente faz essa conta, vai ser um imposto de 0,04021116. Tudo bem até aqui? Esperando o pessoal se pronunciar. Não, fica tranquilo. Aproveita e bebo uma aguinha. Tudo bem, pode seguir, Jéssica. Então tá bom. Bom, o meu
FV final, então o que o banco vai tá recebendo é o valor que ele já tinha lá, vou voltar aqui, que ele já tinha combinado, o valor junto com a taxa, então esse 105,82, mais o imposto. Por quê? Vamos lá, vou voltar aqui. Por que esse vai ser o FV, né? Porque, lembrando, a gente está falando de um banco e a empresa, se a empresa vai pagar, o banco vai receber, certo? Então, o recebimento do banco vai ser o 105,82, porque é o 100 mais a taxa que eles combinaram lá, né, da operação, mais o imposto que a empresa vai pagar para o banco. Então, mais esse impostinho aqui, que é esse valor que a gente descobriu. E eu acabei colocando aqui errado. Eu preciso até arrumar. Tem um zero a mais aqui. Bom, e aí, então, eu vou ter 105,82 mais 0, aqui tem um 0,402116. Fazendo essa conta, eu vou ter 106,22. Eu acho que é isso. Eu acho que eu que errei mesmo. Vou até verificar aqui na minha folhinha. Mas eu acho que eu que errei na hora de colocar. Na verdade, eu errei aqui. Não tem um 0, tá? Aqui, tá certo. Aqui tá errado. Mas eu, na hora de mandar pra vocês, eu mando certinho, tá? Então, na verdade, aqui não tem esse 0. É 0,402116. Bom, fazendo essa soma, o FV final vai ser de 106,22. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Não. Beleza. Bom, só que eu fiz tudo isso, vou voltar, ele tem o custo efetivo. Então, eu vou usar a fórmula. Passei demais. FV dividido por PV menos 1. O FV que eu tenho é 106,22, porque é o que eu tirei, tanto do prazo mais o imposto. E o PV, nesse caso, é os 97,508. Fazendo essa conta menos 1, eu vou ter 0,089346, ou em porcentagem 8,9346% para 4 meses. Vou voltar de novo. Ele quer mensal. Então, como é um custo efetivo, eu vou fazer taxa equivalente, né? A formulazinha. Então, 1 mais a taxa que eu descobri. O período que eu quero para um mês, eu tenho para 4 meses, menos 1. Fazendo essa conta, eu vou chegar em 0,021625, ou em porcentagem 2,1625% ao mês. Tudo bem, gente? Sim, tudo. Então, vou continuar. Marcha. Vou continuar. Bom, o exercício 4. Ele fala que uma empresa, ela precisa de 130 mil por 100 dias. E aí ela está negociando numa operação de desconto com uma instituição bancária, e aí as condições são uma taxa de desconto de 2,9% ao mês, um IOF de 0,0041% ao dia e uma taxa de abertura de crédito, que é a TAC, a ser paga na liberação dos recursos de 1,1%. E aí ele fala qual deve ser, né, o valor nominal do título a ser descontado, de maneira que a quantidade desejada possa ser liberada. Nesse exercício, eu tenho um FV, porque ele fala que a empresa ela está necessitando de 130 mil. Então, ela precisa ter líquido 130 mil. Eu tenho um prazo de 100 dias, eu tenho uma taxa de desconto de 2,9% ao mês, transformando em decimal 0,029, um IOF de 0,0041% ao dia, transformando em decimal 0,000041, e uma TAC de 1,1% em decimal 0,011. E eu quero o valor nominal. Então, eu quero esse
N aqui. Bom, vou voltar. Taxa de desconto, eu tenho dias, eu estou para mês, eu preciso transformar essa taxa ao dia. Como é uma taxa de desconto e taxa de desconto é linear, eu só divido por 30, que foi o que eu fiz aqui, e deu 0,000966. Supondo, aí isso fui eu, porque ele não dá um valor aqui de N, é o que você tem que descobrir, então eu coloquei a incógnita X, então supondo que N é igual a X, a gente vai ter, aí eu comecei a trabalhar com questões de desconto. Por que eu trabalhei com operação de desconto? Porque, vou voltar, ele fala que é uma operação de desconto, então eu vou trabalhar com a ideia de desconto. Voltei aqui. Eu tenho, então, o desconto vai ser o valor nominal vezes a taxinha de desconto vezes o período aí da operação. O desconto é igual, bom, o N eu associei que é X, porque eu não tenho valor, é o que eu quero descobrir, então X vezes a minha taxinha ao dia vezes a quantidade de dias que eu tenho nessa operação. O meu desconto deu 0,0966x. X esse, porque é nominal, é o valor nominal que é o que eu quero descobrir. Bom, o IOF vai ser no mesmo sentido. Vai ser o valor dele, vezes o meu prazo, vezes o meu valor nominal. Vou voltar rapidinho para o outro exercício que a gente fez, que era justamente isso, tá? Que era essa ideia de o prazo, o valor que eu tenho e o valor do IOF. Voltei aqui para o 4. Ele fala aqui sobre o IOF, então eu fiz aqui, deu 0,0041x. E a TAC, que ele fala que vou voltar, 0,011, que é para ser paga na liberação dos recursos, mas ele é sobre o valor nominal. Então, 0,011 vezes o valor nominal, que é X. Então, eu errei, não, tá certo, 0,011x. Bom, o valor liberado, ele vai ser o nominal, menos o desconto, menos o IOF, menos a TAC. Então, o meu valor liberado, ele vai ser X menos 0,0966x, menos 0,0041x, menos 0,011x. O meu valor liberado fazendo tudo isso vai dar 0,8883x. Substituindo o valor liberado por 130 mil, porque, vou voltar rapidinho, porque ele fala que é o que a empresa está necessitando, né? Que é esse valor a ser liberado aqui. Fazendo essa substituição, eu tenho 130 mil igual a 0,8883x. Isolando o x, eu vou ter 130 mil dividido por 0,8883, e isso vai dar um valor de 100.400 e... Gente, errei tudo. 146.346,95. Desculpa, mas saiu, agora saiu. Alguma dúvida aqui? A Carolina perguntou se o valor liberado é sinônimo do quê? O valor liberado é como se fosse o valor líquido, nesse caso. É que aqui, eu acho que talvez eu devesse falar que era valor liberado em vez de FV, mas eu arrumo isso também depois. O valor liberado é exatamente o que a empresa precisa. Justamente a empresa chega e fala, olha, eu preciso de tanto. Isso vai ser o valor que é liberado. Nesse caso, também a gente tem que lembrar que esse valor liberado, ele vai ser o valor que a empresa precisa, né? Nesse caso, enfim, o valor aí nominal, que foi o que a gente descobriu, menos esses descontos todos. Então, desconto, o IOF, a TAC, enfim, tudo isso. Então, para a gente ter uma noção de quanto que a empresa meio que chega e fala, olha, eu preciso de 146
1.346,95. E aí o banco fala, beleza, vai ter uma operação de desconto, então eu vou descontar isso de você, vai ter um IOF, eu vou cobrar isso, e vai ter uma TAC, eu vou cobrar isso de você. Então, tirando todos esses gastos, assim, todas essas cobranças do banco, você vai ter livre para você usar os 130 mil, ou seja, o seu valor liberado no final, o seu valor líquido liberado, vai ser 130 mil para você usar com o que você precisa usar. Deu para entender? Deu sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo. Beleza. Bom, antes de eu passar para esse, até aqui a gente trabalhou a questão de capital de giro, tá? Agora eu vou trabalhar com a parte de reciprocidade e taxa over. Bom, eu tenho uma operação, o 5 fala que é uma operação de hot money, é contratada por 3 dias úteis, e o banco ele define o custo do empréstimo de acordo com a taxa de negociação vigente em cada dia. Aí ele fala que sendo 2,7%, 2,9% e 3% ao mês, respectivamente, as taxas de cada um dos dias da operação. E 0,4% o spread cobrado pelo banco para 3 dias da operação. E aí ele fala para você determinar o custo efetivo final da operação no período, admitindo que no período existem 21 dias. Bom, vamos por partes. Eu tenho, então, uma operação por 3 dias úteis, só que eu tenho várias taxinhas, cada uma por dia. Então, aqui a gente está trabalhando com taxa over, então eu coloquei o over do primeiro dia vai ser 1,7% ao mês, do segundo dia vai ser 2,9% ao mês e 3% ao mês. Em formas decimais, então, ficou do primeiro dia 0,027, do segundo 0,029, e do terceiro dia 0,03. E o spread a gente tem 0,4%, em decimal 0,004. Bom, o que acontece aqui, voltei rapidinho, é que tudo isso está ao mês. E minha operação é em 3 dias úteis. Então, eu preciso transformar tudo isso aqui em dias. Sendo assim, a taxa over ela também funciona como uma taxa linear. E aí, eu vou só dividir por 30. Então, vai ser 0,027 dividido por 30. Então, a over do primeiro dia por dia vai ser 0,0009. Ou, em porcentagem, 0,09% ao dia. Do segundo dia, 0,029 dividido por 30 vai ser 0,00967 ou 0,0967% ao dia. E no terceiro dia, que é 0,03 dividido por 30, 0,001 ou 0,1% ao dia. Alguma dúvida até aqui? Waiting. Nope. Então, vou continuar. Bom, ele pede o custo efetivo, né? E aí o custo, ele é o seguinte, ele vai ser 1 mais o over do primeiro dia, como ele é cumulativo, né? Taxa sobre taxa, na verdade, vai ser vezes 1 mais o over do segundo dia, vezes 1 mais o over do terceiro dia, vezes 1 mais o spread, porque o spread também é um custo aí de operação, menos 1. Fazendo essa conta, eu vou ter, então, 1 mais 0,0009 vezes 1 mais 0,00967 vezes 1 mais 0,001 vezes 1 mais 0,004 menos 1. Fazendo toda esta conta aqui, eu vou ter 1,00688 menos 1 é igual a 0,00688, ou
0,688% para 3 dias. Lembrando, aqui era um dia, era por dia, por dia, por dia. E o spread, ele entra como de uma incidência só, tá? Vou voltar aqui rapidinho. Ele é para os 3 dias, na real, da operação. Então, eu tenho aqui para 3 dias a taxa que eu encontrei. Fazendo essa conta, eu descobri para 3 dias, mas eu não quero isso, eu quero mensal. Eu quero, voltei aqui rapidinho, ele quer aqui, ó, custo efetivo final da operação no período, mas ele fala, ó, admitindo que o período existem 21 dias úteis. Então, a gente está trabalhando aí meio no sentido mensal, tá? Então, eu vou fazer equivalente. 1 mais a taxinha que eu descobri, então 0,00688. Quero para 21 dias, tenho para 3 dias, menos 1. Vai dar 0,0492 ou 2,92. Esse 1 é porque ele veio da calculadora já direto, então tinha mais números aqui, mas para abreviar, né, para simplificar, eu só deixei esse 0,4292. Então, enfim, só esse 1 só apareceu porque eu esqueci de tirar ele daqui na hora que eu estava arredondando, né? Então, por cento, então deu 4,92% ao mês. Beleza? A Natália perguntou, por que eu não poderia achar a média das 3 taxas over para depois colocar na fórmula? Por que eu não poderia usar o quê? Desculpa? A média? A média das 3 taxas over e depois colocar na fórmula. Olha, pensou em fazer a média das 3 por dia? Era isso? Tipo, transformar um dia e depois fazer a média delas. Isso. Tá. Eu não fiz desse jeito, mas eu não sei, eu acho que talvez poderia dar certo. É que eu tô pensando que é taxa sobre taxa. Por isso que eu não sei se a média daria certo. Porque quando você fizer a média, mas talvez, eu acho que talvez dê certo. Eu posso tentar fazer depois, se você quiser, para gente tirar essa dúvida. É que realmente eu já fui direto na ideia de taxa sobre taxa, então eu nem pensei em fazer a média delas. Mas eu posso ver de tentar fazer sim, se você preferir, se tudo bem para você, eu tentar fazer depois. Ela pediu, por favor, disse que se confunde muito com taxa sobre taxa. Tá bom, eu vou tentar fazer, então, eu vou até anotar aqui para eu fazer, para eu não esquecer. E aí a gente faz, calma aí, deixa eu anotar. E aí, se der certo, eu mando para vocês essa alternativa também, tá? Beleza. Enquanto isso, surgiu outra dúvida da Lívia. Ela perguntou, Jéssica, na fórmula do I, por que os valores antes do, abre parênteses, 1 mais spread, fecha parênteses, por que não eleva a 21? Porque eu não elevei aqui? Acho que é isso. Você poderia fazer isso, mas aí você ia ter que fazer exatamente isso aqui, tá? Eu preferi primeiro fazer o custo por dia, para depois fazer a efetiva. Porque eu acho, para mim pelo menos, é mais fácil fazer assim por partes. Porque eu descubro qual é o custo dos 3 dias e depois descubro ele certinho para um mês. Mas, se você fizer, porque se você parar para pensar, né, aqui vai continuar o valor de 0,688, e aí se você aqui elevar 21 sobre 3, vai acabar dando na mesma, porque, né, 1 mais 668, e aí você vai elevar, e aí você vai fazer já vai sair direto ao mês, mas eu, Jéssica, prefiro fazer por partes porque eu realmente me confundo
com essa quantidade de coisas para fazer mesmo. Mas daria certo, porque você já vai sair direto com ela em mês. Você já vai colocar aqui você vai fazer essas duas juntas. Como essa numa fórmula só. Porque se você parar para pensar, esse valor aqui que eu tenho aqui é o mesmo que eu descobri aqui, né? A única diferença é que eu elevei o período que eu tenho, o que eu quero, sobre o que eu tenho. Então, você teria que colocar esse 21 elevado a 21 sobre 3 aqui, ó, bem aqui. Ah, sim, ela entendeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Se não tiver mais dúvidas, pode falar, mandar um NOP. Acho que pode seguir, Jéssica. Então, beleza. Se pronunciou ainda. Eu anotei. Quem que perguntou sobre a média mesmo? Foi a... Calma. Agora? Foi a que perguntou se podia fazer a média das taxas. Foi a Natália Barbosa. Natália, eu anotei aqui e depois eu faço para ver se dá certo, tá? Já anotei aqui para fazer. Ela mandou um obrigada. Imagina! Bom, vou passar. Bom, o sexto exercício, ele fala que uma taxa efetiva para empréstimo de uma instituição bancária é de 1,6% ao mês. E desejando elevar sua rentabilidade para 2% ao mês, o banco ele fala, bom, eu tenho que estudar uma retenção de recursos liberados para o empréstimo por alguns dias, para eu ter essa rentabilidade. Então, para uma operação de 60 dias, né? Então, aí, o que ele dá de informação é que o principal acrescido dos juros são pagos ao final. Quantos dias devem os recursos serem retidos? Beleza. O que eu tenho é que eu tenho 1,6% ao mês de taxa efetiva, então, para decimal 0,016. Uma rentabilidade que eu quero de 2% ao mês, transferando para decimal 0,02. Eu tenho um prazo de 60 dias ou 2 meses, e ele quer o prazo de retenção. Vou passar rapidinho. Vou voltar. Passei, mas vou voltar. Ele não dá o valor do empréstimo, então, de novo, eu fiz uma suposição de que fosse R$100 para ficar mais fácil com as contas, por a gente estar sempre mexendo com porcentagem. Então, supondo um empréstimo de R$100, né, a gente vai ter aí, calma, que antes que vocês vejam esse FV desejado, FV efetivo, falando o que essa louca tá fazendo. Calma. Tá? É o seguinte, vou voltar aqui rapidinho. Ele fala que a taxa do empréstimo é 1,6%. Mas ele quer elevar essa rentabilidade para 2%. Então, eu vou ter possíveis 2 FVs nessa operação. Por quê? Porque um de fato, é o efetivo, é o que está acontecendo até então, que é o 1,6%. O outro, que é baseado no 1,6%. O outro é o que eu quero elevar da minha rentabilidade. Eu não quero 1,6% mais. Eu quero 2% ao mês. Então, eu vou ter aqui um FV, que é o que eu chamei de FV desejado, que é os R$100 mais o meu juros aí a minha taxinha, né, de rentabilidade, não é juros, é rentabilidade de 2%. Então, R$100 vezes 1 mais a minha rentabilidade, 0,02, elevado a um N, porque eu não tenho esse prazo. Eu tenho o prazo, vou voltar rapidinho, eu tenho o prazo da operação aí, que é essa operação com a taxa efetiva, que é de 2 meses ou 60 dias. Mas eu não tenho o prazo de quanto seria essa rentabilidade aí de 2% ao mês, sem contar que eu tenho aí, estou trabalhando com uma retenção de recursos liberados para empréstimo, enfim, então eu não sei muito bem o prazo que seria essa rentabilidade de 2%. Sendo assim, eu coloco... Oi? A Carolina perguntou, o que seria esse prazo de retenção? É o tempo que o dinheiro ficaria no banco?
Isso, é o que a gente chama. É o prazo que fica retido o dinheiro, não pode mexer. Mas, assim, nesse caso, o que vai acontecer é que a gente vai tentar. Vou voltar rapidinho. A gente vai voltar aqui, ter uma situação em que o 1,6% ao mês, dado esses 60 dias, ele seja equivalente, né? Seja parecido aí. Posso falar que é uma equivalência, de certa forma, com esses 2% de rentabilidade. Porque, vamos, assim, 1,6% é menor que 2%. E aí, eu não posso ter... Porque se eu tiver 2 meses de rentabilidade de um e 2 meses de rentabilidade de outro, obviamente minha rentabilidade maior vai ser melhor para mim, que é a ideia. Ele deseja aí aumentar a rentabilidade. Só que ele não pode deixar o empréstimo render mais nesse sentido para quem for pegar, e ele não ter nenhum tipo de retenção aí de recurso no sentido dele poder travar o dinheiro e falar, só vai ser liberado daqui a um tempo. E aí ele quer saber o quanto tempo esses recursos vão ser retidos. Então, quanto tempo esses recursos não podem ser utilizados. Assim, ele vai liberar, mas não tão cedo. Assim, faz sentido? Fez sentido. Beleza. Bom, pensando então nessa ideia de que o que eu quero, o que eu vou ter, eu vou igualar o FV desejado com o FV efetivo. Então, o que de fato acontece, o que eu quero que aconteça. O que eu quero que aconteça, eu não tenho um prazo ainda, por isso que eu incógnita aqui tá o Nzinho, né, que eu não sei o prazo. O meu efetivo, eu fiz 100 vezes 1 mais a taxinha que eu tenho efetiva, 0,016, elevado a 2. Nesse caso, 2, porque, vou voltar rapidinho, o prazo da minha operação é 60 dias, então eu pus para mês, 2 meses. Então, eu tenho aqui na operação principal, do jeito que está apresentado lá, eu tenho tudo certinho. O outro, que é com a rentabilidade de 2%, eu não tenho prazo ainda, porque vai começar depois, porque eu vou reter ele um tempo para depois eu soltar, para depois o banco soltar esse valor aí. O que acontece, então, é que eu vou igualar os dois, porque eles estão na mesma... A ideia é a mesma operação. A diferença é a rentabilidade, a taxa, enfim, e o período. Mas a ideia, né, se a gente pensar em um fluxo de caixa, ele é o mesmo. Ele começa num tempo zero e ele vai terminar aí em 60 dias. A questão é que que no caso, o nosso desejado, que a gente não tem o N, ele vai começar um pouco depois, porque ele vai ficar retido ali. Então, eu tenho um FV desejado igual a um FV efetivo, eu tenho 100 vezes 1 mais 0,02 N, porque eu não tenho aí o tempo que ele vai começar, né, o tempo que ele vai atuar nesse fluxo de caixa, igual a 100 vezes 1 mais 0,016 ao quadrado. Bom, quando a gente tem uma incógnita aí no expoente, a gente tem que fazer log. Antes disso, só para simplificar o porquê que o log vai ser desse jeito, eu cortei o 100. Tipo, porque tem 100 desse lado e 100 desse lado. Então, se eu fizer uma divisão aqui de 100, vai cortar. Beleza? Tudo bem até aqui? Por enquanto, tudo bem. Beleza. Bom, regra do tombo. Aqui, então, o N veio aqui para frente, saiu do expoente, virou, então, log de 1,02 igual a um log de 1,032256, que é esse 0,016 ao quadrado aqui. 1 mais 0. Surgiu uma dúvida. A Lívia não entendeu por que igualou os FVs. Tá, vou voltar rapidinho. Ele fala aqui que ele tem um empréstimo de uma instituição bancária e ele deseja elevar a rentabilidade. Mas a operação vai ser de 60 dias. O que acontece? É que uma operação,
o desejado aqui. Ele vai começar depois de um tempo, porque ele vai ficar retido. Enquanto o efetivo, que é o que de fato até então está acontecendo, ele vai ser do 0 até os 60 dias. Por que eu vou igualar? Porque eu preciso... eles são uma mesma operação. Eles estão no mesmo... eles são iguais, assim. A diferença é que um vai ser 2 e o outro vai ser 1,6. Entendeu? Eu vou aumentar a minha rentabilidade, mas o meu prazo final, ele ainda é o mesmo. A diferença é que um vai começar um pouco depois. Por isso que o N dele vai ser uma incógnita, porque, que é o tempo retido, enfim. Porque ele vai começar de um tempo, assim, vamos supor, 2 meses, né? Eu vou ficar... O banco falou, não, eu vou liberar para ter esses 2% de rentabilidade daqui, sei lá, vou chutar, tá? Daqui 11 dias. Então, daqui a 11 dias, no T11, começa a rentabilidade de 2 e vai até os 2 meses, então até o T60, né? Que seria os 60 dias. O efetivo não. Só que o prazo da operação, se a gente parar para pensar nessa ideia da operação completa, os dois começam ao mesmo tempo. E a gente precisa igualar para a gente achar justamente o período que vai ficar retido antes de ser liberado para 2% de rentabilidade. Fez sentido? Ai, tava falando mutado. Fez sim. Isso é comum nos dias atuais. Bom, beleza. Então, voltando aqui, eu fiz o log porque minha incógnita estava no expoente, então eu coloquei ela aqui. E aí apliquei a regra do tombo, então por isso que o N veio para cá, fiz o log aqui, e esse valor de 1,032256, ele nada mais é do que o 1 mais 0,016 ao quadrado. Bom, vou isolar o N, então fica log de 1,032256 dividido por log de 1,02. Isso vai dar um N igual a 0,0138 dividido por 0,0086. Fazendo essa divisão, eu achei um N de 1,6046. Beleza, você fala aqui o que é isso? Então, eu descobri que o tempo aí que vai ser o tempo da operação da segunda rentabilidade. Desculpa, gente. De tanto falar, fiquei emocionada. Fique em paz, Jéssica, acontece. Perdão. Olha, gente, me empolguei. Enfim, desculpa. O N aí que ele vai ser de 2% de rentabilidade. Gente, desculpa. Vai ser de 1,6046 mês. Aí você fala, gente, quê? Então, esse é o período que vai, enquanto um vai ser 2 meses, o outro vai ter um tempo de operação de 1,6046 mês. Só que você não consegue fazer nada com isso. Você precisa descobrir em dias, porque não é palpável 1,6646 mês. Então, eu descobri por dia, né? Um dia, eu fiz um mês que eu descobri, vezes 30 para eu descobrir a quantidade de dias. Eu descobri que meu N, fazendo essa conta, então 1,6046 vezes 30, é 48,1 dias. Então, enquanto um vai ser 60 dias, o outro vai ser 41,1 dias. Vou voltar. Ele pede quantos dias devem os recursos serem retidos, né? É essa a resposta? Não. Porque esse é o tempo
que vai, de fato, ter a operação aí com 2% de rentabilidade. Não é o tempo que ficou retido. Vou passar. O prazo de retenção, ele é o da operação ali, então da operação mesmo de 2 meses, aqui os 60 dias, menos o tempo do prazo dessa operação aqui que eu acabei de descobrir, né, do período desejado aí, que é o N que eu descobri que é 48,1. Então, eu fiz aí 60 menos 48,1, que deu 11,9 dias. Então, vou voltar. O que vai acontecer? No P0, vai ter um empréstimo da instituição, 1,6%, a taxa. Vai ter aí, né, vamos supor, vou pegar meus R$100, vai ter 60 dias. No meu prazo de 2 meses, no meu T60, né, 60 dias, pensando aí no fluxo de caixa do 0 até os 60 dias, eu vou ter um FV de 100 vezes 1 mais 0,016, elevado a 60 dias, nesse caso, como a gente está trabalhando com taxa mensal, então 2 meses. Beleza. Esse vai ser meu FV. Aí, só que o que acontece? O banco falou, não, tem uma rentabilidade aqui de 2%. Só que você só pode começar a usar essa rentabilidade aí a partir do T 11,9 dias. Ou seja, até lá você vai ter R$100. Só que você não vai poder usar. Vou te dar R$100, mas você não vai poder usar. E aí, a partir do dia 11,9 dias, a partir desse T, então T 11,9, você vai começar a usar essa rentabilidade de 2%. E aí, do 11,9 dias até o final, que seria o 60, que vai dar 48,1, você vai aí ter essa rentabilidade aqui, então, de 100 vezes 1 mais 0,02. Elevado, como a gente está trabalhando com mês, né? Porque essa taxa está um mês, elevado a 1,6046. Deu para entender? E aí, pessoal? Deu. Sim. Beleza. Eu devia ter feito fluxo de caixa, mas eu achei que ia ficar tranquilo para entender. Mas, enfim, continuando. Bom, exercício 7, e aí já é o último, inclusive, dessa parte de reciprocidade de taxa over. Ele fala que um banco ele cobra uma empresa uma taxa efetiva de juros de 17,5% ao ano, para um empréstimo de 4 meses. Ele fala que a empresa tomadora dos recursos incorre ainda os seguintes custos. Então, vai ter um IOF de 50%, incidente sobre o principal da dívida e recolhida na data do empréstimo, e uma despesa de cobrança de 0,5% calculada sobre o valor final da operação, ou seja, o que a gente chama de montante, e paga na data da liquidação do empréstimo. Pede-se para calcular o custo efetivo anual da captação. Bom, esse exercício eu vou voltar, porque ele lembra essa ideia aqui que a gente trabalhou neste exercício aqui, ó. Que é sobre são matérias diferentes, tá, gente? Eu só quero dizer que a ideia é sobre esse negócio do valor emprestado e cobrado no ato da operação e quando é no ato de devolver, né? Sobre o montante e aí quando você só paga quando você devolve. A ideia é a mesma, mas os conteúdos do exercício 3 e do exercício 7 são diferentes. Bom, no exercício 7, eu tenho, então, 17,5% ao ano. Inclusive, eu acho que na ficha que foi para vocês, estava 15,5%. Não é, tá? É 17%. Eu corrigi, mas como isso aí, esse documento aqui que eu estou mostrando para vocês, essa apresentação, vai para vocês, então eu não fiquei tão preocupada
mas tá corrigido certinho aqui. E aí eu mando para vocês, como eu vou mandar esse mesmo que já tá feito, resolvido, aí vocês vão ter o valor certinho. Para decimal é 0,175. Eu tenho um N de 4 meses, eu tenho um IOF de 4%, em decimal 0,04, e uma despesa de 0,5%, em decimal 0,005. Bom, eu quero o custo efetivo, né? Só que, de novo, ele não me deu um empréstimo, ele não falou qual que é o empréstimo, ele não falou o valor, então eu supus que era R$100, e eu vou fazer esses descontos todos, enfim. Bom, o IOF, ele falou que era 4%, então 0,4%. E volto aqui rapidinho, ele falou que era sobre o principal da dívida, ou seja, sobre o valor que, né, eu cheguei e falei que era R$100, então sobre esses R$100 vai ter os 4%, e eu vou pagar na data do empréstimo. Então, assim que eu pegar os R$100, eu vou ter que devolver esses 4%. 4% de R$100 vai ser R$4. Então, o banco me deu 100, eu vou lá e vou falar, tô aqui R$4 do IOF da minha operação. E aí, o valor líquido, então, vai ser os R$100 menos o IOF. E aí, 100 menos 4 dá R$96. Então, de novo, peguei R$100, falei, tô R$4 que é pro IOF que eu tenho que pagar agora. Então, eu tenho para mim, o meu valor líquido é R$96. Beleza. Só que eu quero saber o quanto que eu vou ter no montante, né? O quanto que eu vou ter no futuro. E aí eu uso o quê? Eu uso o valor presente. O valor presente é os R$100. Mas, Jéssica, por que não é o 96? Porque o 96, ele é o valor líquido, ele não é contado nesse caso como valor do principal e tudo mais, ele já é um valor descontado. E na hora de fazer o montante, neste caso, a gente usa o valor que é o principal mesmo. A gente vai usar o valor que eu cheguei a pedir para o banco, não o que eu realmente tirei do banco. Então, R$100 vezes 1 mais a taxa que eu tenho, né, que é 0,175. Aí, eu vou voltar rapidinho. Ele me deu há um ano, eu tenho 4 meses, então eu vou fazer aqui um quadrimestre sobre 3 quadrimestres, porque um ano tem 3 quadrimestres. Então, por isso que eu fiz 1 elevado a 1/3. Isso vai dar 105,52. Beleza, vou voltar rapidinho. A despesa, ele fala que é 0,5% sobre o valor final da operação, sobre o meu montante, e que eu vou pagar só na liquidação do empréstimo. Beleza? Aí, eu vou fazer assim essas despesas. Então, 105,52 vezes 1 mais a taxa da despesa, que é 0,05. Isso vai me dar um total, né? Assim, deixa eu tentar explicar aqui antes uma coisa. Esse valor da despesa vezes, né? Como se fosse um FV aqui, é o que o banco vai receber no final. O banco receberia, assim, as despesas 105,52. Como vai ter essas despesas de 0,005, né, que é o que ele chama aqui de despesa de cobrança de 0,5%, o banco, no total, ele não vai receber só o que ele me deu, né, que seria os R$100, mais os juros deles. Ele vai receber os R$100 e os juros, mais as cobranças que eles fizeram de despesa. Então, no total, o banco vai receber 106,5. Beleza? Por enquanto, beleza. Vamos esperar, mas ninguém respondeu ainda. E aí, pessoal, beleza? Acho que só na parte da despesa que eu me perdi um pouquinho. Tá bom. Vou voltar rapidinho. Ele fala que a despesa de cobrança de 105% é calculada sobre o valor final da operação, então montante, e ela paga na data de liquidação do empréstimo. O que acontece? Vamos pensar de novo no lado, o que é a empresa, do lado, o que é o banco. O banco, ele que está dando a taxa de juros, ele que está dando R$100, enfim. O que acontece?
o banco vira para a empresa e fala, olha, para você fazer essa operação, eu vou cobrar 4% de IOF e você tem que me pagar agora, sobre esses R$100 que eu estou te dando. Então, a empresa pega os R$100 e devolve 4. Aí ele fala, e tem outra coisa, quando você for me devolver o valor, além de ser junto com esses juros, você vai ter que me pagar a despesa, uma despesa que vai ser de 0,5%. Como se fosse uma taxinha administrativa aí para mim. E aí, só que você só vai pagar sobre o valor que você vai me devolver e só na hora que você for liquidar o empréstimo. Ou seja, a empresa vai ter que devolver. Vou voltar aqui. Vai ter que devolver o que ela pegou mais os juros, mais a despesa que ela tem dos juros sobre esse valor que ela ia devolver. Então, ela tem que devolver 105,52. E o banco falou, então, mas aí, sobre esse valor, tem 0,05 de despesa. Então, você não vai me devolver 105,52, você vai me devolver 106,5. Deu para entender agora? Ela mandou no chat, disse que entendeu. Beleza. Então, esse valor aqui é o valor que a empresa tem que devolver ao banco. Bom, para descobrir o custo, eu vou usar FV sobre PV, menos 1. FV, o que a empresa tem que pagar? Eu tenho que pagar 106,5, só que eu peguei 96. Por que eu peguei 96 e não 100? Por que está 96 e não 100? Vou voltar. Porque o valor líquido foi 96. Então, o valor que a empresa de fato pegou foi o valor, né, que a gente chama de valor aí presente, foi o 96. O que de fato a empresa vai ter que pagar para o banco é 106,5. Aí, menos 1. Então, fazendo essa conta, 0,1047 ou, né, em porcentagem aí, 10,47% para 4 meses, ou a gente podia colocar aqui ao quadrimestre. Mas, ele quer, vou voltar, ele quer o custo efetivo anual da captação. Então, eu vou ter que fazer a taxa efetiva. E essa taxa efetiva vai ser 1 mais a taxinha que eu descobri, elevado a 3. Por que 3? Porque um ano tem 3 quadrimestres. Então, por isso que está elevado a 3 aqui, porque eu quero por ano. Menos 1. Fazendo essa conta, eu vou ter 0,3481 ou 34,81% ao ano. Alguma dúvida? Esperando. Nope. Ninguém mandou nem sim nem não, a gente tá no escuro. Felipe, pessoal, uma teclinha só, S-O-N. Mas acho que não, né? Se ninguém se pronunciou. Beleza. No final, eu vou passar esses slides para vocês, mas no final eu deixei algumas fórmulas que eu considero que são importantes para esses conteúdos de capital de giro. Eu coloquei algumas, então coloquei aqui a questão do fator. Esse custo médio ponderado de capital é o que a gente chama de custo de dinheiro quando precisa calcular. Nesses exercícios eu usei essa, não usei essa do custo médio ponderado, mas geralmente o custo do dinheiro é dado. Se ele não for dado, vai ser dado a percentagem do capital de terceiros, o custo do capital, né? E também o custo de o capital próprio, a porcentagem que foi usada, e o custo de capital próprio. Para aí você fazer esse custo médio ponderado de capital e aí você usar aqui no custo do dinheiro. Fora isso, no capital de giro também tem o método hamburguês, que também não foi utilizado nessa lista de exercícios que eu resolvi,
Mas, inclusive, no vídeo de teoria da Ana, tá certinho lá, ela fez um exercício com uma tabela, inclusive, usando esse método. Então, quem teve dúvida nessa parte desse método, pode pegar essa parte do vídeo para rever. Mas eu acabei não colocando aqui. Mas, enfim, para a gente calcular no método hamburguês, os juros, ele é a taxinha vezes a somatória aí do saldo disponível vezes o desconto, né? Na verdade, não é desconto, é vezes o dias descobertos, né? Quanto tempo esse valor ficou aí em aberto. E a taxinha de desconto que eu também usei, que é o I dividido por 1 mais I. Fora isso, na parte de reciprocidade de taxa over, eu também coloquei as principais fórmulas que eu acredito. A gente já, enfim, a mesma fórmula aqui do Izinho entra nessa questão. Quando tem saldo médio, ele entra aqui. Quando tem remuneração de saldo médio, tem uma diminuição. A fórmula acaba sendo a mesma, mas tem uma retirada aí da remuneração. Quando a gente está trabalhando com título, tem um título tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Isso aqui é a taxinha equivalente, que eu usei tanto aqui quanto em reciprocidade, quanto na parte de capital de giro também. Eu só não coloquei ela lá, mas ela não é uma fórmula de agora, né? Ela é uma fórmula já do comecinho aí da matéria. A questão da taxa over, que a gente usou aí também quando a gente pensa em dias úteis e dias corridos, enfim, quem quiser pode usar dessa forma. E também uma outra ideia aí de taxinha para vocês fazerem quando de uma forma diferente, enfim, quando a gente tem uma certa divisão e tudo mais. Esse formulário foi o que eu fiz de fórmulas que eu realmente achei que poderiam cair em algum exercício que vocês estão fazendo, ou logo até mesmo na prova. Então, só deixei aí, porque da outra vez eu não tinha feito, e aí me pediram para fazer, achei que dessa vez era mais fácil já fazer direto e mandar para vocês junto. Mas é isso. Eu vou sair agora da apresentação, e aí vocês me falem, assim, se vocês tiverem alguma coisa, se vocês, enfim, se alguma coisa, ficou alguma dúvida. A fotinha do cachorro, que bonitinha. O quê? Apareceu só o peito do cachorro. É o meu. Gente, para receber os slides da Jéssica, tem que responder o feedback. Acabei de mandar aí no chat. Respondam o formulário certinho. Ajuda muito o Pet a saber o que vocês estão achando das oficinas, para a gente montar as próximas. E ajuda vocês para receber a resolução dos exercícios. Se alguém tiver mais alguma dúvida sobre a matéria também, pode falar agora. E pode mandar pelo chat ou pode abrir o microfone. Se vocês se sentirem mais confortáveis, a gente encerra a gravação já e a gente fica tirando dúvidas de um jeito mais informal. O que vocês acham? Só um lembrete, antes do pessoal ir se manifestando. Se alguém tiver alguma dúvida, enfim, não quiser mandar agora, não quiser falar, enfim, tem monitoria amanhã. O link está no mural do Classroom de análise, e tanto no diurno quanto do noturno. E também, se vocês quiserem, pode mandar ou entrar em contato pelo meu e-mail. E aí eu vou mandar aqui no chat, porque eu acho que fica mais fácil. Ô, Jéssica. Oi. Eu te mandei 2 exercícios no e-mail hoje de manhã. Eu não fiz ainda, mas eu vi que você mandou. Não. Aí, nem precisa fazer agora, né? Que eu não sei se já tá tarde. Mas aí, se você conseguir me mandar algum momento. Não, eu mando sim. Eu vi que você mandou, mas eu não deu tempo de eu fazer. Não, tranquilo. Ainda. Mas aí eu resolvo te mandar. Ok, beleza. Obrigada. Enfim, esse é meu e-mail. Tá aí no chat para vocês entrarem em contato. Se quem preferir. Mas é isso. Assim, se alguém tiver mais alguma dúvida, enfim, peço desculpas aí pelos erros do slide, pelo engasgo no meio. Mas, enfim, entre mortos e feridos, salvaram-se todos.
Mais uma vez, queria agradecer o Pet e ao pessoal que ficou aqui até o final. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Espero que, assim, tenha ajudado de alguma forma. E é isso. Muito obrigado, pessoal, por participar de forma síncrona, de interagir no chat, tirar suas dúvidas. É sempre um prazer fazer evento de forma geral, mas para ingressante é mais legal ainda, porque vocês participam. Obrigado, Jéssica, por aceitar dar mais essa oficina de análise. São várias provas, você está sempre disposta a nos ajudar. Imagina, eu que agradeço o convite, de verdade. É sempre um prazer. Pessoal, Então, sexta-feira o Pet vai... É sexta? Sim, é sexta-feira, no De Papo com o Pet, a gente vai fazer uma mesa redonda com 3 convidados sobre a economia brasileira de Getúlio a Dilma, e vai ser o lançamento de um livro. Vai ser muito legal, via YouTube. Acompanhe o nosso Instagram. A gente está fazendo um mosaico muito bonito no nosso feed. Vai ficar show. E é em comemoração ao Dia do Economista, né, Vamp? É verdade, hein? Nosso futuro dia. nossa, gente, que chique! Não, o Pet tá com tudo esse ano, né, Jéssica? Ai, eu tô achando o máximo. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma dúvida? Eu vou mandar para vocês as resoluções, tá? Fiquem tranquilos, inclusive. Bom, pessoal, Aí, ó. Sigam o Pet no Instagram. Sim. Acabou de lançar o arroba aqui. Eu joguei. Gente, vou falar real aqui. Aproveitar que tá gravando. Gente, tá gravando. Só pessoas descoladas participam de oficinas, monitorias e eventos de extensão em geral. Pode ser o conselho. Lançou, hein? Lancei. Vocês sabem que eu não brinco com coisa séria. É isso. Mas se ninguém tiver mais dúvidas, manda aí no chat, gente. Tô tranquilo. Manda alguma coisa pra gente saber. Só pra gente não ficar assim, aguardando. Claro. Fechou então, né? O pessoal tá saindo. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. É isso. Até a próxima, Jéssica. Até a próxima oficina. Tem mais 2, né? Tem mais uma prova, né? Mais uma só? Bom, e depois a REC, mas quem vem no monitoria, quem tá vindo nas oficinas do BET, acho que não vai ter problema. Tem nem chance. Então... É isso, então. Agora só ficou o pessoal do PET para finalizar a gravação. Então, tá bem. Obrigada, gente, mais uma vez, aproveitando então só vocês, mais uma vez pelo convite. A gente que agradece, Jéssica. Você está nos ajudando demais. Beijo, gente. Tchau, gente. Beijos. Beijos, tchau, gente. Tchau, pessoal que está assistindo a gravação no futuro. É isso.